Olá a todos, estamos de volta, dando continuidade ao nosso quarto encontro fluminense de medicina de animais selvagens, o nosso quarto EFMAS, né? E neste último módulo, recebendo o colega, duplamente colega, né, Jefferson? O colega e amigo Jefferson Pires, que vem nos prestigiar. Aliás, ele é um dos palestrantes mais, vamos dizer assim, que mais nos prestigiam, né? E a gente é muito grato com isso. Nunca houve uma recusa. É incrível a nossa parceria e é importante colocar que toda uma síntese que vai ser feita do seu currículo, uma breve síntese, mas é importante destacar a importância desse trabalho de conservação, né, que tem sido feito no estado do Rio de Janeiro, a sua contribuição, principalmente no Grande Rio, mas no estado do Rio de forma geral, né, e cada um de nós fazendo a sua parte, e você fazendo a sua parte muito bem feita. Então, a gente se desencontrou em algum momento curricularmente quando eu estava fazendo o meu doutorado e voltei, mas depois a gente se encontrou e depois não deixou de se encontrar mais, né? Então, Jefferson, muito boa tarde, muito bom ter você aqui. Obrigado. E eu vou deixar aqui a Brenda Tardan, nossa querida Brenda, que está aqui presente, ela assuma a mediação, e ela com uma voz, vamos dizer assim, um pouco mais melodiosa que a minha, ela vai traçar o seu currículo e nos ajudar a conduzir esse encontro. Sim, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado, desculpa a brincadeira aí, mas... Nada. Brenda, é com você. Pode deixar. Boa tarde, gente. Vamos então começar nossa última palestra do dia com o Jefferson Pires, né, como o professor Sábio falou. Então, o Jefferson tem graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estácio de Sá desde 2004. Possui também graduação em Biologia pela Universidade Estácio de Sá em 2010, pós-graduação em Clínica e Cirurgia de Animais Selvagens pelo Instituto Qualitas em 2006 e mestrado em Clínica e Cirurgia de Animais... Desculpa, me embolei, gente. Mestrado em Medicina Veterinária no Programa de Pós-Graduação em Clínica de Reprodução Animal pela Universidade Federal Fluminense em 2008. Atualmente é professor das disciplinas de Patologia em Aves e Clínica e Cirurgia em Animais Selvagens no curso de Medicina Veterinária e também das disciplinas de Vertebrados 1 e 2 e Ecologia Aplicada na Universidade Estácio de Sá. Também é coordenador pedagógico e professor no curso de Clínica e Cirurgia de Animais Selvagens no Instituto Qualitas, FACESP, coordenador pedagógico regional do Rio de Janeiro nos cursos de Ortopedia de Pequenos Animais e Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais na Universidade Qualitas. Também é coordenador, médico veterinário e biólogo do Centro de Reabilitação de Animais Selvagens na Universidade Estácio de Sá desde 2004, além de prestar assistência a diversos criadores, zoológicos e clínicas na área de cirurgia, endoscopia e laparoscopia de animais selvagens. Obrigada, Jefferson, por ter aceitado mais uma vez nosso convite e desejo uma boa palestra a todos. Maravilha. Então, ótimo. Muito obrigado aí a todos pelo convite, né? E, obviamente, um prazer estar falando aí nesse evento, né? Dessa vez online, né? Mas, graças a Deus, eu tive, acho que, a honra de várias vezes ter sido solicitado para ministrar palestras nesse evento, que sempre se mostra muito bom, né? Então, fico muito feliz de estar aqui presente e estar conversando com um tema tão importante que é reabilitação de animais silvestres, né? Acho que a gente pode, então, começar. Vamos lá. Agora, só tem que ver que eu não sei como eu faço para passar. Deixa eu ver se é assim. Você está compartilhando a tela inteira ou a janela? A janela. Ah, tá. Eu acho que vai ter que ser a tela inteira, porque tem que ser a tela inteira?
Eu acho que não dá para botar em modo de apresentação, só pela janela. Tá, deixa eu ver então como que a gente faz isso. Tá bom. Sim, tela inteira. Pronto. Eu só não vou ver ninguém, né? Mas qualquer coisa Não, a gente tranquilo. responde aqui pelo áudio. Não, beleza. Vão me falando. Tá dando para todo mundo ver direitinho? Agora tá. Tá, maravilha. Então vamos lá, gente. Então vamos falar um pouquinho da parte de reabilitação de fauna. E essa parte de reabilitação de fauna eu vou fazer para vocês justamente mais voltado para a parte de ambientes urbanos. Mas claro que quando a gente fala de reabilitação de fauna, a gente não tem como fugir de falar de reabilitação de fauna em todos os tipos de ambientes, né? Mas eu acho que a grande realidade hoje em dia de grande parte das pessoas é ambientes urbanos, periurbanos e por aí vai, né? Então acho que a gente tem bastante aí para poder explorar e falar, tá? Uma coisa que eu não sei, eles têm como me perguntar, é melhor perguntar durante, melhor perguntar depois? Então, a princípio a gente tinha pensado em perguntar no final. No final? Beleza, não tem problema nenhum. Para mim, tanto faz. Para mim, tanto faz. Então, mas eu pode acho que ser é melhor sim. no final mesmo. Tá, tranquilo. Então, a gente vamos conversando aí e a gente vai ver. Tá bom. Tá, então, primeira coisa que a gente tem que pensar, por que reabilitar, né? E, na realidade, eu quis jogar, na realidade, assim, vocês vão ver que essa palestra ela é bastante para a gente abrir a cabeça, né? Para a gente olhar ambos os lados, né? Os extremos e tentar encontrar um equilíbrio entre eles, que é o que eu sempre acho que acaba sendo o ideal, né? Então, a gente precisa de um bom equilíbrio para a gente começar a pensar e começar a tentar evoluir quando a gente fala principalmente de reabilitação, né? E nós vamos ter, na realidade, dois extremos quando nós falamos de reabilitação, né? Então, podemos colocar aqueles ecólogos raiz que o cara acha que não pode tocar em bicho nenhum, apareceu machucado, não faz nada, um animal colidiu contra uma vidraça, deixa, um animal apareceu doente na praia, deixa morrer, não interfere, né? Então, esse é um extremo. E o outro extremo, que é o extremo romântico, né? Que é um extremo de que o animal apareceu, ai, coitadinho, vamos fazer carinho, vamos dar beijinho, vamos cuidar com todo amor e carinho, e deixar o bicho manso, coitado, e tentar tratar tudo de todas as formas, salvar os animais, independente da lesão que eles tenham, independente de tudo. Então, são dois extremos, né? Dois extremos muito grandes, que justamente vão nos fazer essa pergunta seguinte, que é, e aí, devemos interferir nesses animais? Né? Na realidade, o meu objetivo aqui, né, principalmente nesse slide, não é ter uma resposta, né, direta, mas é fazer vocês pensarem, né? Porque, assim, qual é o nível que faz nós decidirmos que se eu vou interferir ou não interferir, né? A meu ver, o principal motivo que a gente teria para a gente começar a pensar em algo do gênero seria: o homem foi responsável por esse tipo de interação, né? Essa espécie é uma espécie ameaçada, que é importante cada indivíduo daquela população, né? Aonde que esse animal está, como está, todas essas coisas são informações que vão nos pesar, né, a decidir se a gente vai reabilitar ou não, tá? Vou jogar alguns exemplos para vocês. Imagina um pinguim, tá, chegando caquético no meio da praia de Copacabana, né? Imagina acontecendo isso em pleno domingo, né? A gente sabe que boa parte desses pinguins que vêm para cá, né, são pinguins que simplesmente erraram. São pinguins que não vão ter condições de colonizar aqui a região, que é uma tentativa meio que de colonização. Na realidade, existem algumas discussões que vocês vão ver de alguns pesquisadores falando. Se eles erraram, se eles estão tentando colonizar, se é inexperiência. Tem muitas discussões do que pode acontecer. O que se sabe é que há muitos e muitos anos os pinguins chegam às nossas costas,
né? Saem ali da Patagônia e sobem, né? Vêm pela corrente das Malvinas, subindo, e acabam parando aqui nas costas. Grande parte deles acabam parando principalmente ali na região de Arraial do Cabo, né? Porque ali é o final da corrente das Malvinas. Mas tem anos que isso acaba superando. Tem registros de pinguins chegando até o Maranhão, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, são situações mais extremas. E existem aqueles cemitérios indígenas, né, antes da colonização do Brasil, com presença de pinguins nessas regiões, tá? Nordeste com pinguim. Então, assim, situações que a gente sabe que eles tentam colonizar e não conseguem, né? Grande parte deles acabam morrendo na praia de caquexia e muitos outros acabam morrendo por causa de plasmódio, malária, quando a gente tenta manter eles aqui. É uma ocorrência normal, tá? Mas se eu chego em plena praia de Copacabana, né, uma das praias mais conhecidas do mundo, com um pinguim que chegou super magro e falo, não, deixa ele aí, vamos deixar ele morrer. Vocês acham que isso daria certo? Não daria. Né? A população, ela se sensibiliza muito, ela tem esse lado romântico, tá? Mas nós temos que equilibrar, né? Claro que se você for pensar, você poderia, não, maravilha, vamos salvar, pego o animal, trago para o centro de reabilitação e faço a eutanásia, né? Seria uma possibilidade, né? Na realidade, eu estaria encurtando o sofrimento desse determinado indivíduo, né? Mas, como falo para vocês, que todo mundo se sensibiliza com um animal desse, né? Então, é uma coisa que eu falo para vocês praticamente impossível de ocorrer, né? É a mesma coisa que a gente tem discussão, mico, né? A gente sabe que para a gente conseguir eliminar os micos que geram um prejuízo ecológico muito grande, uma das soluções seria captura todo mundo e faz eutanásia. Por que ninguém faz isso? Porque a população se sensibiliza com isso, tá? E é simplesmente isso, a sensibilização sobre o indivíduo, tá? Porque se nós formos olhar pelo lado ecológico, faz eutanásia de todo mundo. A ecologia, ela se preocupa com a população, ela não se preocupa com o indivíduo, né? Só que eu falo para vocês, justamente a gente vai precisar tentar encontrar um equilíbrio entre esses, tá? Um outro exemplo que eu dou para vocês, eu no Pantanal, fazendo trabalho de campo, isolado, tá? No meio lá do Pantanal, me aparece um quiriquiri com uma fratura de metacarpo, né? Uma fratura exposta, muito. Ia pensar, opa, vou pegar, vou levar ele para reabilitar, mas não, aquilo dali faz parte daquele meio. É importante que ele esteja ali. O que pode acontecer é, pelo menos, ele servir de alimento para outro indivíduo, tá? Então, essas coisas acabam interferindo. Às vezes, a nossa interferência pode acabar atrapalhando nesse tipo de situação, tá? Claro que, como médico veterinário, e aí é justamente onde que a gente tenta encontrar o equilíbrio. O que eu optei? Opa, estou aqui, no meio do nada, esse animal está sofrendo. Ele tem que morrer, né? Ele vai ter que morrer. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso tentar encurtar esse sofrimento somente dele, né? O que eu fiz? Peguei e realizei uma eutanásia dele com um anestésico que não fosse deixar resíduo em si, no caso eu utilizei propofol, né, intravenoso, alta dose, e se o animal gerisse ele, não ia gerar problema nenhum. Ou seja, eu encurtei o sofrimento daquele animal e mantive aquela cadeia ecológica, pelo menos, de servir de alimento para um outro animal, por um acaso que vem, né? Então, assim, esse tipo de equilíbrio não é equilíbrio fácil, gente. Não é um equilíbrio fácil de ser encontrado, mas é um equilíbrio necessário para a gente que trabalha com reabilitação, tá? Nós não podemos ser românticos demais, tá? Nós não podemos ser extremistas, ecólogos demais, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio que a gente pense no indivíduo e pense na população. Isso é fundamental quando nós pensamos em reabilitação, perfeito? E aí, a partir daí, a gente decide se a gente vai interferir ou não, tá? E o que a gente tem que pensar quando a gente pensa em vida livre é justamente que vida livre não é bonitinha como todo mundo pensa, né? A visão que eu vejo das populações, né, do público em geral com vida livre, é que animal em vida livre não sofre, que animal em vida livre não morre, que tudo em vida livre é lindo, maravilhoso. O passarinho acorda, livre, contente, vai cantar, vai comer, vai voar, e olha só que vida maravilhosa. E não é isso, né? Vida livre é tipo uma situação extrema, agressiva, tá? Podemos colocar isso. Gente, vamos pensar, imagina um animal que ponha
80 filhotes por ano, sei lá, uma tartaruga, vamos botar assim, 80 ovos por ano, né? Com uma vida útil reprodutiva de 20 anos, né? Isso daí vai dar 1.600 filhotes. Desses 1.600 filhotes, tem que sobreviver o quê? 2. Olha quanto bicho morre. E não morre bem não, gente. Morre mal, tá? Muito bicho morre sofrendo. É o que a gente vivencia em centros de reabilitação. São os animais chegando com lesões extremas que eles adquiriram em natureza, tá? Outro animal que tentou predar e não conseguiu, e aquele indivíduo conseguiu fugir, tá? Quantas vezes eu recebi ave aqui sem os 2 membros posteriores, porque um animal tentou predar, um animal que foi parcialmente predado e chegou para cá, né? Por algum motivo o predador fugiu ou algo do gênero, tá? Então são situações extremas, são situações feias, tá? Mas que a gente simplesmente tem que aprender a aceitar que esse tipo de coisa acontece em natureza, tá? É um mundo agressivo, é um mundo não tão bonitinho, mas presente, né? E eu tenho que entender isso daí, o que é o normal desse tipo de vida livre, tá? Né? E quando a gente vai falar de reabilitação, a gente tem que entender que nós vamos ter diferentes ambientes que podem requerer essa reabilitação, né? Então, eu posso requerer um ambiente selvagem, né? Então, imagina só, eu posso montar um centro de reabilitação no meio da floresta amazônica, né? É uma possibilidade, né, de eu trabalhar nesse tipo de ambiente. É ótimo porque é um ambiente geralmente que está isolado, é um ambiente que geralmente tem pouca interferência. Claro que vão ter diversos problemas, vão ter diversas dificuldades de trabalhar nesse tipo de ambiente, mas é um ambiente muito rico, tá? Para a gente poder trabalhar, né? Um ambiente rural, tá? Não é incomum a gente ter uma diversidade muito grande de animais, principalmente às vezes em ambientes rurais, tá? Apesar que no nosso país, infelizmente, o meio rural muitas vezes é muito associado à caça, é muito associado à depredação e simplesmente até à captura de animal e por aí vai. É uma situação bem triste, né? Mas que infelizmente acaba estando bastante presente. E o meio periurbano-urbano, que é o principal meio que nós encontramos aqui no Rio de Janeiro, né? Mas também diversas outras cidades do Brasil se encontram mais ou menos nesse perfil. É como a gente vê a foto aqui, ó. A gente tem o Pão de Açúcar, né? Ali a Enseada de Botafogo, vários prédios ali da Zona Sul e no meio mata, tá? A gente tem diversas áreas de matas muito grandes, né? Entrelaçadas nesse meio urbano. E essa integração tão grande, tá? Faz com que os animais selvagens comecem a frequentar o meio urbano. Tá? Então, por isso que nós vamos ter tão presente esses animais nesse tipo de meio. Tá? É muito comum. É só vocês verem. Nós vamos ter aqui no município do Rio 3 principais regiões de mata, né? Floresta da Tijuca, né? Que sempre foi vendida como a maior floresta urbana do mundo e não é, tá? Vamos ter o Maciço da Pedra Branca, e esse sim é a maior floresta urbana que nós vamos ter. Ambos foram desmatadas por completo para a plantação de café e posteriormente replantadas, tá? E o Maciço do Mendanha, tá? O Mendanha é natural, ele é original, tá? Mas esses são as 3 principais áreas florestais que nós vamos ter entrelaçadas no meio urbano quando a gente fala Rio de Janeiro, tá? É o que, em geral, nós vamos encontrar muito presente. E, obviamente, esses animais selvagens vão frequentar esse ambiente urbano de uma maneira exagerada. Muito cuidado, tá? Que é uma coisa que eu vivencio muito aqui no centro de reabilitação. Por exemplo, eu nunca recebi aqui um gavião de penacho, né? É um animal raro? É um animal raro, né? Tem no nosso ambiente? Não. Na realidade, existe uma foto de um na Floresta da Tijuca, tá? Uma foto bem ruinzinha, mas é meio que falando que tem, tá? E eu posso ter outras espécies, como, por exemplo, vou dar para vocês a Cipter bicolor, que é um gavião. É um gavião que é relativamente comum, tá? Mas ele é muito tímido.
Então, quando ele fica doente, quando ele se machuca, quando acontece alguma coisa com ele, tá? Ele dificilmente ele vai para esse ambiente urbano a ponto de uma pessoa encontrar e pegar, né? Então, também vai ser uma espécie que não vai aparecer para mim. Mas eu sei que ela está presente, tá? Eu sei que ela tem nas nossas matas aqui da região. Tá? Então, não confundam o aparecimento do animal como uma ocorrência real dos indivíduos que tem nesse ambiente urbano periurbano. Tá? Ao mesmo tempo, o gavião carijó é uma espécie extremamente comum e muito urbana, ele explora muito o meio urbano, né? Então, dessa forma, ele vai aparecer muito mais do que um acípiter bicolor, tá? Mas os dois são bastante comuns, tá? Então, muito cuidado com isso daí. Não é porque aparece muito que tem muito, não é porque aparece pouco que tem pouco, tá? A gente tem que ver o nível de possibilidade de exposição ao meio urbano que as pessoas, de repente, venham a encontrar um indivíduo desse. Tá? Por exemplo, eu achei que no período da pandemia ia oscilar muito a população de animais. Né? Por quê? Porque e realmente aconteceu. De imediato, reduziu muito o recebimento de animal. Reduziu o recebimento de animal, por quê? Porque os animais não estavam mais sofrendo lesões, nem nada. Não, nem era por causa disso. É porque eu tinha menos gente nas ruas para poder encontrar aqueles animais machucados na cidade. Né? E essas pessoas que vêm, notificam e chamam algum órgão que, por acaso, faça o resgate desses animais e me traga. Né? Então, toma muito cuidado nesse tipo de interpretações que nós podemos ter quando nós falamos de centro de reabilitação. Tá? É muito comum que esses animais eles adquiram comportamentos diferenciados quando a gente fala deles em meio urbano. De imediato, quando o ambiente urbano ele vai se criando, né, a gente vai observando um certo afugentamento desses animais. Então, esses animais relativamente somem. Né? Então, em geral, o que ocorria naquela determinada região, a gente passa a não ver mais. Não quer dizer que aqueles animais não existam mais. Claro que a população provavelmente reduza, né? Justamente por causa da área urbana que acabou ocupando essas regiões. Tá? Mas nem sempre eles somem, a não ser que sejam espécies muito sensíveis em si. Mas, em geral, eles se afugentam e tentam procurar áreas de mata próximas. Aqui no Rio de Janeiro é isso que acaba acontecendo. Né? Então, eu posso dar exemplos para vocês de animais que ninguém sabe que tem por aqui e tem. Né? Um exemplo que eu dou para vocês, essa foto não é o do indivíduo, tá? Mas uma Strix rurula que eu recebi ali da região de Copacabana. Tá? Já recebi uma que tinha vindo da Praça São Salvador, em Laranjeiras. Tá? Já tinha ouvido falar, mas esse animal acabou não vindo para mim na época, de uma outra que apareceu em Botafogo. Né? Então, assim, é um animal extremamente tímido, que poucas pessoas conhecem em si, que estão lá aqui, mas está aqui, está presente. Tá? E falo mais, aqui nessa região Barra Recreio, lontra, tamanduá-mirim, mão pelada, cachorro do mato, né? São diversas espécies que, em geral, foram afugentadas, mas que hoje em dia acabam frequentando esse ambiente urbano. Tá? Mas a gente não costuma ver. Grande parte desses animais acabam frequentando esse tipo de ambiente no período noturno, que geralmente é quando a população está mais, quando as pessoas estão mais reclusas, né? E esses animais acabam se sentindo mais encorajados a frequentar esse tipo de ambiente. Tá? Mas todos esses animais estão presentes nesses ambientes urbanos. Tá? Eu recebi, há 3 semanas atrás, um filhote de jacu que tinha nidificado no meio de uma praça no Leblon. Tá? E uma área assim que você fala, caramba, como assim tem jacu ali no Leblon? Copacabana também tem uma outra praça lá que tem jacu, é comum. Né? E você não acredita que num ambiente tão urbano tenha esse tipo de animais. Tá? E outra possibilidade também é a possibilidade desses animais estarem somente se deslocando. Tá? Um exemplo que eu dou para vocês é dessa foto aqui, tá? Que aconteceu esse ano, que foi um puma que apareceu no Parque Buller Max, na frente do Parque Buller Max, em Guaratiba. Tá? Se eu não me engano, desde a década de 60, a gente não tinha registro de puma aqui no município. Né? Quer dizer que esse animal habita ali aquela região e ninguém sabia?
Não, tá? O que a gente acredita como provável ocorrência é esse indivíduo saiu ali do Mendanha, tá? Entrou pela Pedra Branca, claro que passou dentro do meio urbano, tá? Teve que atravessar a pista, entrou na Pedra Branca e conseguiu chegar ali na região de Guaratiba, tá? Teve um biólogo que colocou câmera lá e chegou até a reavistar esse bicho com câmera numa área do Exército, que é uma área preservada, uma das poucas áreas muito preservadas que nós temos hoje em dia aqui no município, tá? Mas estava lá. Esse ano também eu fui resgatar em Caxias um puma no meio de uma comunidade. O animal veio andando por cima das casas, tá? De uma área relativamente distante e acabou parando no meio do abacateiro no quintal de uma mulher, tá? Esse indivíduo, ele caçava ali? Ele estava vivendo ali? Não. Geralmente é macho jovem, no caso de puma, é o que a gente mais observa, tá? Esse indivíduo provavelmente ele estava se deslocando. Ele deve ter sido expulso por outros machos da região, por algum outro macho da região, e ele estava tentando dispersar. Porque isso acontece naturalmente em natureza, né? Só que quando esses animais tentam sair, né, dessas áreas de preservação, eles encontram o meio urbano. Tá? E isso acaba efetuando esse tipo de encontro. Daí a importância de nós termos os corredores ecológicos, né? Nós temos ligações dentro dessas matas que pelo menos nos permitam que esses animais se desloquem por elas, né? E não tenham que passar por meio urbano para poder fazer esse tipo de dispersão. Tá? Tá. E quem vai manejar fauna, geralmente, Brasil, não estou falando nem Rio, mas Brasil. Tá? Então, nós temos algumas possibilidades de manejo de fauna quando a gente pensa em reabilitação. Tá? Graças a Deus, aqui no Rio, a gente tem uma coisa mais ou menos equilibrada. Tá? Não falo para vocês que é o ideal, não é. Tá? Mas é uma coisa mais ou menos equilibrada. Tá? O que não é muita realidade em boa parte do Brasil. Então, vamos lá. Animal que aparece machucado nesses centros urbanos. Quais são as possibilidades de destino que eles acabam tendo? Não é que é ideal, tá? Zoológico, tá? É completamente desrecomendado. Inclusive, por legislação, é proibido que os zoológicos recebam animais de vida livre, tá? Hoje em dia, né, a gente está com o Bioparque, pegando a Fundação Rio Zoo, né, fazendo um trabalho, está até bem legal o trabalhinho deles lá. Eles não têm recebido nada, tá? Apareceu um animal machucado, não recebe. É até muito arriscado para um zoológico receber um animal de vida livre, gente. Porque imagina só, imagina um animal que tem uma doença infecciosa grave, tá? Mesmo uma ave migratória. Ontem eu recebi uma águia pescadora que está aqui comigo, tá? Esse bicho vem dos Estados Unidos. Qual é o risco que tem desse animal trazer um patógeno, influenza e qualquer outra doença infecciosa grave, West Nile e por aí vai? Imagina você colocando um animal desse dentro do seu plantel, dentro de um zoológico, tá? Ele é um possível carreador de patógeno para dentro do zoológico, né? Por isso que é proibido que os zoológicos recebam, tá? E é arriscado para eles receberem. Sei que não é a realidade em muitos estados no Brasil, tá? Porque muitos locais não tem nem onde receber. O único lugar que tem para receber é um zoológico, tá? Aí são situações que a gente simplesmente tem que tentar aceitar. Mas se tiver outros locais para receber, zoológico não recebe de forma alguma animal oriundo de vida livre. É risco para o zoológico e é risco para o animal também que está entrando. Não é o ideal para esse animal. Tá? Setas, tá? Falo para vocês, o setas, ele tem uma denominação bem generalista, né? Ele recebe animais que vêm de qualquer lugar e ele tenta triar, né, e destinar esses animais. Quando a gente pensa em animal que vai para cativeiro, tranquilo, funciona muito bem, tá? Quando a gente pensa em animal que vai para a vida livre, complica e fica pesado, tá? Fica pesado por quê? Vamos lá. Setas trabalho, o forte da maioria de setas é a apreensão, principalmente apreensão de passeio de fora, tá? Mas apreensão de maneira geral. Então, eu posso ter um setas e receber hoje uma serpente que veio da Índia. Posso receber um animal que veio da África,
tá? Posso receber animal de qualquer lugar do mundo, tá? Principalmente quando a gente pensa em apreensão. Beleza, peguei esse animal com essa doença, esse animal que pode ter uma doença infecciosa grave, seja ele sintomático ou não, lembra que ele pode não ter sintomatologia, tá? E peguei um animal que veio de natureza, juntei os dois, tá? O que pode acabar acontecendo? Eu posso simplesmente ter doenças infecciosas que saiam desse animal que veio de qualquer local, tá? Pode ser a floresta amazônica, a África, a Austrália, qualquer lugar, tá? Juntei eles. Ele pode passar para esse meu animal de vida livre, né? Esse meu animal de vida livre, ele pode se mostrar também assintomático. E na hora que eu vou tentar introduzir, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar levando patógenos para a vida livre. Ou seja, eu posso até dizimar populações, tá, selvagens quando eu tento fazer esse tipo de atitude. Tá? É uma coisa bem complicada que a gente tem que pensar. Tá? Tem como os setas fazerem soltura? Tem. Tá? Mas qual é o complicado dele fazer soltura? Teste. Muito teste. Muito exame. Muita avaliação. A gente vai falar de cada detalhe aí mais na frente. Tá? Mas eu quero colocar para vocês o porquê o setas receber animal é tão complicado. Perfeito? Então, o ideal, a coisa que a gente tem que vislumbrar é basicamente o setas trabalhar somente com apreensão. Né? Porque se ele trabalha somente com apreensão, ele consegue fazer essa destinação mais fácil e a testagem desses animais mais fáceis. Tá? E os CRAs? O que seria o ideal de um CRAs? Né? Que é como eu funciono aqui no Rio. Eu só recebo animal de vida livre. Né? Então, assim, eu não recebo animal que teve origem em apreensão. Eu não recebo animal que era mantido como pet. Eu não vou receber nenhum animal que tenha tido qualquer contato com a possibilidade de contato com animais cativos. Tá? Para você ter uma ideia, eu não recebo animais que passaram por clínicas veterinárias. É muito comum que o cara encontrou um gambá machucado, levou para uma clínica veterinária. Lá o cara pegou, fez o atendimento, deixou internado 1, 2 dias. Opa, tá razoável. Agora vamos pensar na reabilitação dele. Manda para o CRAS. Não recebo. Eu não sei o que esse animal pode estar trazendo. Tá? Pode ser uma doença de cão e gato e pode ser uma doença oriunda de um animal pet. Tá? Quem já fez estágio em clínica de animais selvagens, né, fazendo atendimento de animal selvagem pet, sabe o grande atendimento que a gente tem de clamidiose, micoplasmose e as outras infecciosas graves, PDD, né, que é a síndrome de dilatação proventricular, circovírus, que é a doença do bico e pena, né? Então, imagina a possibilidade que tem um animal que ficou naquele mesmo ambiente dele se contaminar, tá? E levar essa doença posteriormente para a vida livre. Então, complica. Então, quando chega para mim e fala, Jefferson, tem aqui minha clínica, eu recebi o animal, atendi, ele tá legal, queria te encaminhar para poder fazer soltura. Não manda para mim, manda para o setas. Porque o setas, sim, precisa fazer uma série de exames, tá? Precisa, sim, pesquisar, porque ele não sabe o que aqueles animais possam vir a ter. Quando eu trabalho com CRAS, né, com animais vindo de vida livre de uma determinada região, eu simplesmente sei que o que eu recebi é o que os animais têm em natureza. Então, eu posso introduzir aquele animal, retornar aquele animal para a vida livre. Porque, por mais que ele tenha algum patógeno, aquele patógeno ele também vai já estar presente em vida livre. Tá? E temos que lembrar o seguinte, a gente tem patogenicidades diferentes. Né? Então, nós temos, por exemplo, clamídias extremamente agressivas e clamídias que não são pouco agressivas. Tá? Qual que eu tenho? A gente não diferencia isso hoje em dia, Brasil. Tá? A gente não consegue diferenciar. Então, por mais que eu saiba, os animais daqui têm clamídia. Né? Eu recebi um animal de clamídia de uma outra região, o correto é eu não soltar esse animal, porque eu posso estar fazendo uma introdução desse tipo de patógeno. Tá? Isso é uma coisa, gente, que a gente tem que pesar muito, tem que se preocupar muito. Tá? A gente vai explorar um pouquinho mais nesse tipo de situação. Por isso, pessoalmente, eu não recomendo que as clínicas veterinárias PET recebam esse tipo de animais que por acaso a gente tenha como objetivo de fazer reintrodução.
recebeu, foi uma emergência, não teve condição, não teve forma, esse animal tem que ser encaminhado para o CETAS, tá? Porque o trabalho dos CETAS é fazer os devidos testes para poder fazer essa soltura. É mais caro, muito mais caro. A gente vai falar um pouquinho mais disso na frente, tá? Criadouros. Legalmente, criador também não pode receber. Criador é como um zoológico. A diferença do criador para o zoológico é que o zoológico tem visitação. O criador não tem visitação, tá? Os riscos para o plantel é o mesmo. O risco dos animais do plantel passarem para esse animal de vida livre também vai estar presente. Então, por isso que não pode receber, tá? E as áreas de soltura? Tá? Áreas de soltura são áreas cadastradas para poderem realizar o sistema de soltura, geralmente de uma maneira lenta. Tá? Vou falar para vocês todos os critérios de avaliação disso daí, mas o ideal é que ele já receba os animais devidamente testados para todas as doenças infecciosas possíveis, tá? Para que a gente não tenha risco de expor os animais daquela região a determinados patógenos. Feito? Tá. E aí, falar rapidamente do CRAS aqui, da Estácio, né? Esse sou eu, ainda com cabelo, né? Milhões de anos atrás. Então, a gente é um centro de reabilitação, trabalhando somente com animais oriundos de vida livre, tá? A gente já está aí com 16 anos de funcionamento, tá? Com uma média de 3.000 animais por mês, somente de vida livre. Volta e meia aparecendo bichos diferentes. Aí, por exemplo, é uma águia cinzenta, tá? Que veio aqui da região da Pedra Branca, que não se sabia que tinha aqui na região. Tá? Então, a gente hoje em dia é o principal local de destinação dos animais que aparecem machucados, e nosso objetivo é exclusivamente reintroduzir, na realidade, reabilitar esses animais. Tá? É o nosso principal objetivo. Vou explicar para vocês como funciona os centros de maneira geral, e vocês vão ver que tem muitos animais que têm outros tipos de destino. Tá? Mas os outros destinos são como eutanásia para a gente. O nosso principal objetivo é reintroduzir esses animais. Tá? Então, hoje em dia, a gente recebe fauna debilitada de todo o Rio. Tá? Então, de tudo que é lugar. Patrulha ambiental, polícia ambiental, bombeiro, pessoas que encontram esses animais nas ruas e por aí vai. Tá? Esses atendimentos, eles não são cobrados, por mais que uma pessoa, encontrei esse animal na rua, tudo, não tem custo nenhum para ninguém, tá? A gente não recebe verba nenhuma de governo, a gente não recebe nada de ninguém, tá? A Estácio custeia a parte de medicação, exame, internação, medicação, tá? Para a gente conseguir fazer todo esse processo de reabilitação, tá? E por muitas vezes acontece justamente isso aí da imagem, né? A gente está com vários carros de vários locais diferentes, trazendo bicho, principalmente setembro. Setembro é nosso inferno astral aí. Esse ano, por exemplo, eu estava na época pesada de gambá, né, de setembro, eu estava recebendo aí 80, 60 gambás por dia, só gambá, né, só de gambá, tirando os outros animais. Então, geralmente é uma época muito pesada. Eu vou receber aí, às vezes, em coisa de 2 meses, 1.000 animais, 1.000 e poucos animais. É muito bicho, gente, é muito bicho. Por isso até que a gente trabalha muito com estagiário, né? A gente tem muito estagiário, eu tenho 40 estagiários. Tá? Nesse período, que eu percebo muito filhote, eu tenho estagiários só para filhote. Tá? Vários estagiários só para cuidar de filhote. Porque o volume é muito grande de animal. Tá? É muita, muita coisa mesmo. Tá? Então, a nossa estrutura, né? Ela está um pouquinho modificada. Tá? Essa foto é um pouquinho antiga, então aqui agora tem um viveirão grande que a gente montou. Aqui atrás dá para ver de leve, mas a gente tem um tanque para animal aquático, tá? E essa é a nossa estrutura interna da internação, tá? A princípio, quando as pessoas olham esses recintos em si, né? Elas pensam, nossa, coitado, é pequeno. Mas o que vocês têm que pensar? Ninguém vai ser internado no hospital e procura saber se tem quadra de vôlei, piscina, né, salão de jogos e por aí vai. Por quê? Porque quando você vai ser internado, o seu objetivo é passar o menor tempo possível naquele local, né, e simplesmente sair o quanto antes da melhor forma possível. Tá? Então, os meus animais internados, eles vão ficar em gatinhos de internação.
tá? É o que eles precisam. Eles não precisam de mais nada além disso. E por muitas ocasiões, eu quero até restringir o espaço deles. Em muitas ocasiões, eu não quero nem que eles se mexam direito. Eu posso, em algumas situações, e às vezes eu faço isso, às vezes eu coloco o animal em caixa de transporte. Mas eu coloco ele em caixa de transporte por quê? Porque eu não quero que ele tenha espaço. Tá? Dependendo do problema dele, dependendo da patologia, dependendo do que ele tenha, é o que por muitas vezes eu posso estar requerendo, posso estar necessitando fazer. Tá? Então, é mais ou menos por aí que a gente vai acabar trabalhando. O fluxo, gente, é muito grande. Tá? Eu tenho uma média de 150 animais internados por vez. Tá? De 100 a 150, mais ou menos. Tá? Tá arriscado vocês virem aqui uma semana, na semana seguinte já não tem mais ninguém que tinha antes. Tá? Porque entra, sai, entra, sai, entra, sai. O fluxo é muito grande de entrada e de saída de animais. Tá? Então, eu preciso de um dinamismo muito grande, tá? Para conseguir estar fazendo fluir. Se eu começar a manter animal, ferrou. Eu vou encalhar bicho aqui. E aí, daqui a pouco, por causa de um, eu posso não estar recebendo outros que precisariam ter uma recuperação. Tá? Então, eu preciso de uma dinâmica muito grande, dia após dia, desse tipo de coisa. Tá? O ideal é que um centro de reabilitação tenha diversos setores. Eu não vou ter todos esses setores aqui. Tá? A gente tem alguma boa parte das coisas aí, né? Mas não todas. Mas esse seria o ideal. E cada um tem a sua importância naquele meio. Né? Então, obviamente, quando a gente pensa em CRAS, e eu vou explorar mais um pouquinho isso com vocês, tá? O nosso pesado é a veterinária. Os nossos animais vão chegar politraumatizados, tá? Necessitando de cuidados extremos, né? E aí, por causa disso, eu vou precisar de uma sala de emergência, como essa aqui que vocês estão vendo no fundo. Tá? Tem outras fotos, posteriormente, que vão aparecer. Então, ó, monitor multiparâmetro, carrinho de anestesia, hemogazômetro, aqui tem endoscópio, aparelho de videolaparoscopia, e por aí vai. Tá? O veterinário, ele precisa estar muito presente quando a gente fala de CRAS. Tá? Ele é uma peça fundamental. Não que não seja nos outros, claro que é, mas a necessidade do veterinário nesse tipo de ambiente é grande. Tá? Vamos precisar do pessoal da biologia, né? Porque a gente vai precisar identificar a espécie. Chega muito bicho que você tem dificuldade de identificar. Então, a gente precisa do pessoal conhecendo qual é a espécie, para conhecer qual é a biologia normal, se aquele animal é um animal tímido, é um animal que precisa de um ambiente mais aberto, um ambiente mais fechado, tá? Não pode ter barulho, pode ter barulho. Então, são vários detalhes fundamentais que a gente precisaria do pessoal da biologia. Zootecnia, né? Falando principalmente a parte de alimentação. O que esse animal come, como eu posso adaptar. Porque, gente, centro de reabilitação não é sempre que você tem tudo, não. Tá? Às vezes eu tenho camundongo, acabou camundongo, e às vezes eu vou ter, sei lá, às vezes acontece de eu estar 5 dias sem camundongo. Só tenho ração de cachorro. Dá para adaptar? Beleza, se dá, eu faço essa adaptação. Né? E aí você vai oscilando a alimentação de acordo com o que você pode. Tá? E vai fazendo. Tá? E isso aí é a realidade. Marketing é fundamental, divulgação, né? Divulgação do seu trabalho. Claro que isso daí é uma coisa que eu geralmente me preocupo muito. Tem que ter muito cuidado com o marketing, tá? Porque se você deixar o pessoal de marketing domar vocês, o que eles vão fazer? Eles vão chegar e vão falar para vocês: ah, olha, vamos bater foto desse bichinho, que bonitinho, agora segura assim, agora faz não sei o que lá, faz carinho, ó, o pessoal se sensibiliza, o pessoal gosta disso, né? E nem sempre vai poder esse tipo de coisa, né? Animal selvagem que vai voltar para a vida livre tem que ficar agressivo, não pode ter carinho, tá? Não pode ter interação, tá? Você não pode pegar o animal 50 vezes para bater foto, tá? Não pode esse tipo de coisa, gente, de jeito nenhum, tá? E isso é o que o pessoal do marketing vai querer. O trabalho deles é importante, tá? Mas tem que ter o bom senso. A gente tem que saber até onde a gente pode levar. Senão, você só está pensando no marketing, você só está pensando na divulgação, não está pensando no animal, tá? Um animal que não volta para a vida livre é um animal, entre aspas, eutanasiado, né? Eutanasiado para a vida livre, podemos colocar assim, tá? Então, é uma coisa que nós devemos pesar e ver se acaba sendo importante.
Enfermeiro tratador, isso aqui, ó, é uma ferramenta importantíssima. Ele vai te auxiliar, ele vai observar, ele vai acompanhar. Gente, com 150 animais num centro de reabilitação, vocês acham que eu consigo ficar olhando, passar meia hora olhando um único indivíduo? Eu não consigo. Eu não paro, eu não sento, tá, para fazer isso, porque geralmente a gente acaba tendo a burocracia, né? Essa é sempre a nossa principal sobrecarga, burocracia. Se eu tenho um cara para trabalhar na burocracia, é ótimo, tá? Mas, então, beleza. Mas muitas vezes a gente acaba fazendo todo esse trabalho junto, né? Esse trabalho do enfermeiro que vai estar olhando, opa, não está comendo direito, pô, tem que fazer isso, ó, tem que medicar, pô, a gente já aplicou essa semana muito nessa pata, vamos passar para outra, tá? E esse é o importante trabalho do enfermeiro e do tratador aí para a gente, tá? É uma peça fundamental para a gente, perfeito? E a burocracia, né? Essa burocracia, gente, é uma peça aí super presente, tá? Muito importante, apesar de pessoalmente eu achar muito chata de fazer. Acho que quase ninguém gosta de fazer essa burocracia, mas nós temos que fazer, de anotar dados, de fazer tudo, isso tudo se torna fundamental, tá? Claro que quando nós recebemos, né, nós temos que inicialmente fazer uma triagem desses animais quando a gente fala de CRAS, né? Então, inicialmente eu vou triar, né? Vou ver se aquele animal é para ser recebido, não é para ser recebido, né? Vou ver o que eu vou fazer com aquele animal de imediato. Eu posso simplesmente deixar ele na galinha enquanto está sendo recebido ou é uma emergência, tá? Se for emergência, vamos abordar esse animal na hora, tá? Quantos animais chegaram para mim aqui em choque, convulsionando, morrendo, politraumatizados, né? Diversos. CRAS é muito isso, é muita emergência, tá? É uma vida muito intensa, podemos colocar, tá? E de tudo. Pode chegar agora aqui para mim um cavalo marinho, como já chegou caranguejo, aranha, tá? Como já chegou golfinho, lobo marinho, né? Puma, vários animais. É sempre uma surpresa. Pode estar tudo tranquilo, de repente, do nada, o mundo muda, tá? Numa emergência ou numa situação, às vezes, tranquila, tá? Fundamental a gente identificar a espécie, né? Então a gente tem que saber com quem eu estou trabalhando, até porque isso vai diferenciar muito até posteriormente a minha soltura, tá? E o nosso grande pepino que nós temos, que são as espécies exóticas e as domésticas, tá? Por exemplo, hoje em dia eu não recebo nada doméstico. No passado eu chegava a receber pombo, tá? A gente pensa, tá no mesmo ambiente selvagem, tudo, mas não tem uma interação direta, tá? Por boa parte dos animais. Então, assim, a gente sabe que eles têm uma carga de patógenos muito grande, tá? Então, assim, por causa disso, há muito tempo que eu não recebo mais pombo. E eu ainda quando eu recebi, eu ainda tinha um outro pepino muito grande, tá? E aí, pombo veio da rua. Eu recebi, cuidei, tratei. O que eu faço com esse pombo? Porque, na teoria, eu não posso soltar, né? Se eu faço soltura, por mais que a gente saiba que estava lá, eu estou fazendo introdução de fauna exótica, tá? Eu estou tendo uma atitude errada. E eu falo para vocês, nenhum órgão governamental vai chegar e vai me falar, solta o pombo. Beleza, me dá um papel falando que eu posso soltar. Ninguém vai dar, tá? Ninguém vai dar isso. Então você acabava com o pepino. Na época que eu recebia, eu ficava desesperado procurando quem quisesse, né? Os malucos que gostam de pomba aí, beleza, eu quero. Beleza, aí entregava e a pessoa mantinha como pet, tá? Era o que eu podia fazer, tá? Porque eu não podia soltar, tá? Então acaba sendo um pepino bem complicado, tá? E é o mesmo pepino que a gente acaba tendo quando chega, por exemplo, o mico, né? Então ele é invasor, tá? Vou soltar? Legalmente não posso soltar. Nenhum órgão ambiental vai me dar licença para poder soltar. Pô, Jefferson, tá lotado, tem mico pra caramba. Tem, né? Mas eu não posso soltar esse indivíduo, tá? Então, obrigatoriamente, todos que chegam, eu encaminho aos CETAS. Aí o pepino é dos CETAS, né? Eles são IBAMA, então eles têm que decidir o que eles vão fazer. Zoológico, criadouro, acaba sendo um ponto bem complicado em si quando a gente pensa em mico, né? E espécies exóticas, não invasoras, mas que acabam acontecendo. Então, já recebi aqui corn snake, né? Provavelmente fugi de alguém, tá no vida livre, né? Mas esse é um animal que é recebido e deixado isolado em outra área da universidade, tá? Para posteriormente ser encaminhado aos CETAS.
se a gente for receber. Se o local tiver a possibilidade de destinar diretamente aos setas nem entra aqui, tá? Porque realmente, assim, esses animais, quando eles chegam, eles não entram no CRAS efetivamente. Eles ficam em outro setor da universidade justamente para evitar qualquer possibilidade de contaminação. Perfeito? Tá? Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter. Tá? Muito, muito grande quando a gente pensa nisso. Tranquilo? Tá? E nessa pré-seleção de entrada, tá? O que nós temos que fazer é justamente educar as pessoas e muitas vezes os órgãos de resgate, tá? Sobre determinadas espécies. E eu listo para vocês esses sendo os 3 principais que a gente costuma ver. Filhote de urubu, né? Filhote de bacurau e filhote de quero-quero. Nenhum desses faz ninho. E todos esses, quando chegam com a pessoa falando, então, eu encontrei ele caído no chão, caiu do ninho. Não caiu do ninho porque ele não tem ninho. Tá? Nenhum deles faz o ninho efetivo. Tá? O ninho deles é no chão. Tá? É o chão levemente escavado. É isso. Tá? A partir do momento que a pessoa pegou e tirou esse animal, ela simplesmente pegou, tá? É um animal do seu, entre aspas, ninho. Tá? Então, quando chega um animal desse, primeira coisa que eu chego e falo, devolve para o local onde você encontrou. Que os pais vão cuidar. Vai no mesmo local o quanto antes e devolve para lá. Tá? Qual a situação que eu posso recebê-los? Tá? Situações como, chegou um filhote de urubu machucado. Beleza, vou interferir. Tá? Um filhote de bacurau machucado. Um quero-quero machucado. Beleza. Essas são situações que eu posso interferir. Fora isso, não interfiro de jeito nenhum. O que a gente mais tem, às vezes, é o pessoal, então, o gavião estava atacando as pessoas e aí a gente tirou o ninho, trouxe aqui um ninho com um filhote. Devolve para o lugar, eu não vou receber. Tá? Porque você justamente está gerando impacto. Espera 30 a 60 dias o tempo para eles irem embora. Por enquanto, vai usando guarda-chuva, se protegendo, fazendo coisa. É isso que a gente tem que fazer. Claro que situações extremas, por exemplo, eu já tive que receber filhote de carijó que ele tinha montado um ninho dentro de uma creche. Né? E aí, imagina, uma cambada de criancinha pequenininho com carijó descendo e atacando a cabecinha das crianças. Complicado. Né? Aí, na realidade, o órgão ambiental que solicitou a remoção. Tá? A gente fez a remoção e, posteriormente, fez o processo de reabilitação. Tá? Mas são situações extremas. Tá? Lembrar que nós temos um risco muito grande de patógenos. Né? Então, esses patógenos, eles podem vir nessa entrada, então a gente tem uma exposição muito grande a isso. Eu brinco muitas vezes que eu vou ser o paciente zero, né, da maioria de surtos infecciosos vindos de vida livre, porque tudo que vem de animal vem para mim. Né? Eu sou o primeiro a entrar em contato, basicamente. Então, se alguém tem chance de se contaminar, sou eu. Né? Então, existe um risco biológico grande. Tá? Existe um risco biológico tanto na manutenção e também na soltura. Lembrar que você pode estar soltando o patógeno. Então, nós temos que atentar, ter muita atenção diante disso. Né? Se for decidido, se for protocolo eutanásia é o mais rápido possível. Tá? O mais rápido possível para evitar o sofrimento do animal. Esse animal aqui da foto não seria eutanásia, tá? Só estou exemplificando para vocês. Por quê? Porque a partir do momento que você recebe um animal, vou dar um exemplo para vocês. Chegou para mim um gavião carijó com uma asa amputada e uma pata amputada. Tem como manter um animal desse vivo? Até tem. Tá? Se fosse de um cliente particular, de repente eu conseguiria botar uma prótese, né? Ele não seria um animal que provavelmente precisaria voar, conseguiria manter esse animal vivo, talvez sob uma certa condição. Tá? Mas um animal de vida livre, não. E aí, você submeter um animal desse tipo a cativeiro, tá? É o equivalente a você capturar um animal em natureza e colocar em cativeiro. Né? Então, a gente tem que pensar no psicológico desse animal e quanto crueldade seria esse tipo de coisa. Tá? Claro que quando a gente pensa num filhote que não viveu esse ambiente selvagem, ele não vai sentir falta disso. Tá? Daquele mundo que ele não viveu. Então, ele é mais fácil se manter em cativeiro. Tá? Então, se é um filhote
e a gente sabe que tem uma possibilidade de destinação para um zoológico, para um criadouro, algo do gênero, tá? A gente pensa em manter vivo. Agora, se não, a gente não vai deixar esse animal sofrer, a gente não vai deixar a equipe se apegar a esse animal. Porque quanto mais tempo esse animal fica no centro de reabilitação, mais difícil vai ser para todo mundo fazer a eutanásia. Tá? Então, essa decisão da eutanásia, ela vai minimizar muito o sofrimento do animal e vai minimizar muito o sofrimento da equipe que trabalha com esses animais. Né? Então, nós temos que ter consciência disso, fazer uma decisão o mais rápido possível e, se optar pela eutanásia, que essa seja feita o quanto antes. Tá? Lembrar que esses animais, para a gente, são ótimos indicadores ambientais, né? Então, você imagina, isso daí, ó, uma semana eu recebi isso tudo de Jatobá. Tem alguma coisa acontecendo, tá? Estranho. Vários jatobás chegando assim. Tá? Então, eles vão ser um monitoramento ambiental sem grandes esforços. Eu tenho muitos pesquisadores fazendo trabalho aqui comigo, gente. Tem gente da Fiocruz, gente da FRJ, gente da Rural, tem gente aí da UF, tem gente de vários locais fazendo trabalho com a gente. Por quê? Para o pesquisador é uma coleta passiva. Ele não precisa ir a campo, passar um mês a campo, montando rede, capturando animal, coletando material de animal, e muitas vezes os animais que estão bens. Né? Aqui, todos os animais são direcionados para mim. Né? Então, eu tenho origem, eu tenho de onde que o animal veio, como ele veio, eu tenho tudo sobre aquele animal. Então, o cara vem aqui e coleta todas as amostras, todas de uma vez. Tem pesquisador que vem e faz as coletas todas, às vezes, do mestrado do cara em um dia. Tá? Justamente por causa da grande quantidade de animais que podem vir a ter. Então, para a gente, eles são ótimos indicadores ambientais do que está acontecendo. Eu já recebi aqui, gente, garça, eu estava recebendo de uma mesma região, garça com botulismo, garça com botulismo, garça com botulismo. Tá? Toda semana chegava 2 garças com botulismo do mesmo local. O que eu fiz? Liguei para o INEA, falei, olha, estou recebendo muita garça da região tal. Dá uma olhada que deve ter alguma coisa, alguma poluição ambiental, muita matéria orgânica, muito estranho está acontecendo isso. Eles foram na região investigar, existia na região uma fábrica de ração que estava jogando os resíduos na lagoa. Né? O que acontecia? As garças iam comer peixe naquela lagoa, se contaminavam com clostrídio, com a toxina, né? E acabavam apresentando quadro de botulismo. Né? Então, assim, eu notifiquei os caras. Então, eu tive um indicador da saúde daquele determinado ambiente. Tá? Então, é uma ferramenta bem interessante aí pra gente. Tá? Como no caso de pinguim. Né? Quando a gente recebe, se eu recebo animal petrolizado, esses animais vêm peneirando toda a região do mar. Se ele chega com óleo, é só coletar um pedaço dessa pena contaminada por óleo, tá? Geralmente a gente coloca entre folha de alumínio e encaminha para fazer análise, porque o petróleo ele tem uma substância como se fosse um DNA. Tá? Eles conseguem dizer de que poço de petróleo veio aquele óleo. Tá? E aí sabem se teve vazamento, né? Se foi jogado esse petróleo no mar por algum motivo, então cabe uma investigação e, posteriormente, quem sabe, até uma multa diante do órgão do local que tenha feito esse prejuízo ambiental. Tá? Quando a gente fala desse processo de reabilitação, nós vamos ter rotinas diferenciadas, né? Quando a gente pensa em CRAS e CETAS, né? Então, assim, eu acho que a situação CRAS para universidades, elas se enquadram, assim, perfeitamente bem, né? Por quê? Porque é onde que a gente vai ter a medicina veterinária ocorrendo de uma maneira mais pesada. Minha grande rotina é o trauma, a emergência, o intensivismo, tá? É o que mais vai chegar para mim, tá? E aí, para o cara aprender a operar, para o cara aprender a anestesiar, para o cara aprender a fazer procedimento e de maneira geral, é a melhor coisa, tá? Porque você tem um volume muito grande disso, tá? Muito filhote também, muito neonatologia, tá? O que aparece demais, podem ver aí pela foto, ó. Esse aqui eram, acho que 152 gambás, tá? De uma vez internados com a gente, e é o que a gente vivencia aí direto, tá? Indicadores de surtos ambientais também, né? No caso dos CETAS, o perfil é diferente, é muita apreensão. Então, eles recebem muitos animais desnutridos, desidratados, né, que passaram por maus tratos, animais muito parasitados, tá? Eu não recebo quase animal parasitado, quer dizer, eu recebo animais com parasitas, mas níveis normais, que foram encontrados em natureza, tá? Então, assim, para uma rotina veterinária, isso daqui é interessante?
mas é menos interessante do que no caso de um CRAS. Tá? O CRAS, a gente tem os animais ali de uma maneira muito mais médica, podemos colocar desse jeito. Tá? E temos que lembrar que nós vamos ter diversos conceitos relacionados aí à reabilitação. Tá? E nós temos que utilizar e pensar nesses conceitos. Tá? Primeiro, que é o que a gente quer fazer, geralmente, principalmente no CRAS, é a soltura. É um animal que veio de vida livre, tá? E a gente quer soltar esse animal novamente em vida livre. Só que para a gente fazer essa soltura, ele pode ter dois perfis diferenciados. Tá? Para ser soltura de um CRAS, se eu estou soltando na mesma região animais que vêm da mesma região, eu não preciso testar nada. Como falei, o que ele tem é o que ele tem, acabou. Tá? Se eu penso em soltura por um setas, a coisa já muda. Né? Por quê? Eu vou ter que fazer uma série de avaliações que eu vou explicar para vocês. Tá? E uma delas é justamente a parte das doenças infecciosas. Tá? Isso aqui, gente, não é fácil de fazer. É muito fácil você filmar, falar, ó, abri a gaiola, o animal foi voando, que lindo, maravilha. Tá? Mas isso foi uma soltura ou não? Tá? E aí daqui a pouco eu vou falar os outros problemas que tem. Translocação. Translocação opa, tirei um animal de uma região que estava, tá? Porque tinha algum problema e realoquei ele em uma nova. Isso é uma translocação, tá? Por muitas vezes, essa translocação, esse animal nem precisa passar por um centro de reabilitação. E em muitas ocasiões, é só direto, de um local para outro. Né? Então, isso aí acontece muitas vezes em alagamentos de usinas, coisas do gênero, mas acontece o tempo inteiro nas cidades. Então, assim, opa, se você for pensar, um jacaré apareceu na Lagoa de Marapendi, aqui no Recreio, né? Eu posso simplesmente translocar ele ali para o Canal das Taxas no Parque Escomente. É uma translocação, né? Que não vai gerar grandes prejuízos em si e não me gera grandes preocupações. Eu não preciso testar se eu estiver fazendo de uma mesma região para a mesma região. Se eu for translocar de uma região para outra completamente diferente, aí ele vai ter que se enquadrar aí mais ou menos como fosse soltura, sendo necessário uma série de testes que eu vou explicar para vocês. Tá? A reintrodução é quando o animal ocorria numa determinada região, não ocorre mais e você quer devolvê-la a essa região. Tá? Um exemplo que eu dou para vocês aqui no Rio, nós temos alguns programas de reintrodução, tá? Um deles com bugio na Floresta da Tijuca, tem um programa de reintrodução com anta na régua, tá? Acontecendo, ambos eu faço parte, e eu contribuo, na verdade não é que eu faço parte efetivamente, eu tenho uma contribuição aí com a parte veterinária, dando apoio a eles, né? E um programa de reintrodução na verdade, quase translocação, podemos colocar assim. Esse talvez seja o que eu menos faço parte. Tá? Atendi uma vez só bicho deles, com cutia, tá? Que eram animais que ocorriam numa praça e eles estavam sendo translocados para outros parques. Né? Mas isso aí seria aí, talvez meio que uma translocação, apesar de semi-reintrodução. Podemos colocar assim. E o que a gente mais vê e mais triste, que é o abandono. Tá? O abandono ele é facilmente mascarado em soltura. Né? Por quê? Porque a soltura, o cara só vê abrindo a gaiola e o animal voando. Né? Então, isso é lindo, é maravilhoso, é super romântico. Aquele animal vai sobreviver? É a minha grande preocupação. Tá? E aí a gente sempre brinca aí falando que isso o abandono é meio que a soltura lá, Roberto Carlos. Né? Você pega, dá um beijo no animal e joga, como ele faz com flor, né? Que beija a flor e joga. Então, é basicamente isso. Ó. Maravilha, soltei, ó. Vai embora. Tá? É lindo, maravilhoso. O que vai acontecer depois com esse animal? Né? Ele vai sobreviver? Ele vai morrer? A gente tem que ter essa responsabilidade. Tá? Então, é fundamental que, para não ser um abandono, eu siga uma série de testes e avaliações daquele animal, para não ser um abandono e sim ser uma soltura. Tá? Isso é principal, gente, quando o animal vem de apreensão e passa por setas. Tá? É o principal. Tá? Então, quais são os critérios que eu vou botar aí para fazer a reabilitação? Inicialmente, um print. Aquele animal é manso, né? Se ele é manso, ele não pode ser reintroduzido, gente. Tá? Então, assim, quando ele passa, se o seu objetivo é soltura, tá? E ele passa num CRAS ou passa num setas, né? Primeiramente, a gente evita colocar nome. Ah, é bonitinho, você sensibiliza a população? Sensibiliza. Você pode até fazer para o pessoal do marketing.
tá? Ah, esse aqui, ó, é a Joaninha, coitada. E, geralmente o pessoal cria história triste. A maioria das vezes não aconteceu nada, tá, gente? É sempre assim, esse animal foi apreendido pelo órgão ambiental, ele sofreu maus tratos, era queimado, era não sei o que lá, pá, e agora nós vamos cuidar dele para ser feito soltura. Às vezes não é nada, o animal chegou e estava simplesmente bem, tá? Às vezes entrou na casa de uma pessoa, beleza, às vezes foi apreendido, né? O cara comprou ilegalmente, hoje em dia até sem querer, porque infelizmente esse tipo de coisa acontece, né? Tá vindo muito animal com nota fiscal falsificada, às vezes o cara compra achando que é de um local de origem, e não é, infelizmente esse tipo de coisa tem acontecido, né? Mas as pessoas criam uma história triste, as pessoas têm uma tendência a criar histórias tristes dos animais, né? Eu já recebi aqui uma coruja com um machucado no olho, e o cara que me trouxe chegando e falando, o que aconteceu com o olho desse animal? Foi pedrada, né? Eu falei, não tem como falar, cara, só é uma lesão no olho. Não, isso é pedrada, criança adora jogar pedra no olho de coruja. Eu falei, cara, mas não posso te afirmar nada. Não, eu tenho certeza que foi isso. Tipo, ele não tem por que falar que foi isso, mas ele quer criar uma história triste. E a história triste sensibiliza a população, tá? Então, cuidado, como eu falei, você pode criar para o marketing, mas lá presente o ideal é que você não use o nome. Porque se você usa nome, a tendência da sua equipe a imprintar esse animal aumenta. Tá? Então, toma cuidado com isso. Muito cuidado com colocar nome. Fazer carinho, jamais. Zero interação, gente. Não pode receber carinho, não pode estar conversando com o animal, não pode estar, principalmente, colocando comida, falando. Tudo isso aí estimula muito esse imprint. Tá? Zero interação. Evitar ficar olhando olho no olho, evitar qualquer tipo de interação possível, evita, tá? Não se chega perto, não se toca em animal selvagem, além do necessário, extremamente necessário, tá? Esse imprint, ele pode gerar vários problemas. Esse animal pode ficar manso, tá? E quando você soltar, ele pode procurar pessoas, tá? E aí, o que a pessoa pode fazer? Pode matar. Um animal também, um cachorro, um gato pode matar esse animal. A pessoa pode capturar e botar em cativeiro, tá? Então você está expondo o animal manso à situação de risco, tá? Uma das coisas que tem trabalho sobre imprint é animais deturbando a parte reprodutiva dele. Então, um animal que foi solto, às vezes procurando uma pessoa para copular com pessoa, tá? Interagindo como se fosse um parceiro sexual, tá? Então, para que vai servir aquele animal naquele determinado ambiente? Então, isso aí vai gerar um problema muito grande quando a gente faz esse tipo de imprint. E o imprint, gente, pode chegar até a ser agressivo. Porque, assim, animal selvagem tem que ter medo de gente. Infelizmente, é isso. Tá? Um exemplo que eu dou para vocês foi um mão pelada que passou aqui pelo centro de reabilitação. Ele já veio semi-imprint, muito filhotinho, mas já um pouquinho imprint. A gente tentou quebrar esse imprint dele, deixando isolado, fazendo várias outras coisas, tá? Só que a gente viu, não vai ter como. O animal foi enviado pro CETAS, tá? E lá no CETAS ficou, beleza, durante um tempo. Aí chegou um pessoal, não, a gente consegue reabilitar, porque a gente tem excelência nisso, que a gente é ótimo, a gente pode fazer, a gente não sei o que lá, blá, blá, blá. Beleza, eles não, beleza, vocês estão falando que consegue, foi liberado para eles. Eles levaram esse animal fugiu do viveiro de reabilitação, logo no início, tá? Posteriormente, esse animal, o proprietário da região, né, estava na varanda, descansando à noite, esse animal apareceu, atacou o proprietário da região, tá? Arrebentou o cara tomou 40 e poucos pontos, tá? Por quê? Porque aquele animal perdeu o medo, né? Ele, na realidade, começou a encarar as pessoas como sendo um igual e que ele podia afugentar aquela pessoa, que aquela pessoa era, digamos, poderia meio que competir com ela, né? E provocou um acidente sério, tá? O cara precisou ser anestesiado para receber tanto ponto das lesões que ele teve, tá? Aí, poxa, não tem condição de fazer soltura. Não dá, desse bicho não tinha. Mas a gente já tinha visto isso muito antes, foi avisado, né? Mas as pessoas romantizam, tá? Pessoal, lembrem o seguinte, não é porque você criou um animal mansinho, colocou no viveiro isolado, e quando você chega, esse animal foge, tá?
que ele não venha a ser um animal imprint, tá? Às vezes esse fugir é só por medo inicial e depois ele pode se acostumar com determinada situação com muita facilidade, tá? Então esse animal não pode ser solto. Por isso a gente tem tanto medo do imprint. O imprint é uma eutanásia para o animal de vida livre, tá? Grosseiramente dizendo, claro que o animal não tem que ser eutanasiado, tá, gente? Óbvio, tá? Mas ele morre para a gente poder fazer soltura. Ele vira um animal cativeiro, tá? Por isso que eu pessoalmente, aqui no Centro de Reabilitação, no CRAS, eu tenho tanta preocupação com isso, tá? Tá, outro critério, avaliação de voo. Eu tenho que avaliar se esse animal tem capacidade de voo, como é o voo dele. Eu tenho que avaliar o condicionamento físico desse animal, né? Então, assim, não é porque eu abri a gaiola, o animal saiu voando, que ele tem condição de sobreviver, gente. Quando você abre uma gaiola, o animal sai voando, ele tá com medo de você. Nessa situação, até o manco sai correndo bem pra caramba, tá? Numa situação de medo, né? Põe um leão atrás desse manco, ele vai sair correndo como se fosse normal, né? E a mesma coisa quando você abre a gaiola, o animal tá com medo de você, ele vai fazer todo o esforço para voar, ele vai sair voando lindo, maravilhoso, ele vai ter condição de sobrevivência? É outra história, tá? E aí eu coloco a focoaria talvez seja a melhor ferramenta de reabilitação que a gente tem, obviamente só aplicado aos rapinantes, tá? Por quê? Porque a gente consegue avaliar o voo efetivo desses animais. Falo para vocês quantos e quantos animais eu peguei, falei assim, não, pô, esse animal tem condição de voo. E aí quando começou a fazer a focoaria desse animal, a gente vai botando o animal para fazer esforço físico, né? Para ele pegar a presa, fazer coisas do gênero, e a gente percebe que esse animal não tem o menor condicionamento físico para isso. E às vezes a gente tem que trabalhar aquele animal 2 meses, 3 meses, para ele readquirir condicionamento físico para fazer soltura. Tem muito trabalho disso lá fora, tá? Mostrando que animal que foi mesmo animal, às vezes, que foi colocado em viveirão, tá? Sendo solto, eles acompanhando por telemetria esses animais vindo a óbito posteriormente. Tá? Então, é bem complicado. Estrutura física, se é um animal amputado, cego, se ele tem condição de sobrevivência ou não. Se ele tem condição corporal, tá? Se ele está gordo, magro, obviamente eu não vou soltar um animal magro, né? Um animal muito obeso também seria problema. Se ele é novo, se ele é velho, né? E se aquele animal tem conhecimento dos alimentos presentes naquela área, tá? Risco comportamental, o imprint que eu falei para vocês, né? O imprint ele pode estar relacionado a várias coisas, pode ser imprint para os pais, imprint para o alimento, tá? Esse tipo de ligação é muito diferenciada. Por exemplo, suindara, um imprint de alimento da suindara é atacar quem está perto, tá? Por quê? Porque é um imprint que eles têm, por exemplo, de irmão, né? De alimento relacionado a irmão, né? Então, quando os pais entregam uma presa para ele, ele não quer que o outro pegue, então ele ataca. Um animal que está no entorno, pode atacar uma pessoa. Você imagina, você soltou uma coruja dessa em print, ela pegou um camundongo, você se aproximou, ao invés de ela ir embora, ela simplesmente pode voar na cara de uma pessoa e atacar. Olha o risco que você tem diante de uma situação dessa, tá? Então, são coisas que a gente tem que pesar, tá? Risco genético nessa soltura, gente, isso aí principalmente voltado para setas, não para CRAS, porque se o animal corre naquela determinada região e eu estou soltando ali, não tem risco nenhum, né? Mas se eu pego de uma região e solto para outra, eu tenho o risco de estar levando animais de espécies diferentes, tá? Com características genéticas diferentes, e isso gerar um problema, tá? Então, tem que pesar isso. Eu vou mostrar mais um pouquinho mais na frente. Risco sanitário, gente, principalmente quando a gente fala de setas, tá? E animal de apreensão. Os animais têm que ser testados, tá? Não adianta, eu faço exame de fezes. Exame de fezes não é nada, gente. Na realidade, minha menor preocupação é parasita. Meu medo é vírus, é bactéria, tá? Fungo, mas vírus e bactérias principalmente é o meu maior medo, tá? Não quer dizer que parasita não seja problema, tá? Mas vírus e bactéria é a minha maior complicação, gente. Falo para vocês, infelizmente, é questão de tempo para introduzirem no Brasil doença do bico pena e de síndrome de dilatação proventricular, infelizmente, porque está sendo feito muito abandono, tá? Não se tem testado para as devidas doenças infecciosas que tem. O pessoal ama falar, não, o que tem... Isso que eu acho até engraçado, né? O pessoal fala assim, não, porque o que está em cativeiro hoje em dia é o que está em vida livre, não precisa testar nada, né? Aí, quando você pega um animal, por exemplo, uma córnea apreendida, o cara, não, olha só que absurdo, o risco de introdução de patógeno no Brasil. Sendo que a maioria das córneas a gente sabe que vieram do próprio Brasil, né? Se foram reproduzidos, estão aqui há um tempão. Então, assim, o risco que você tem de soltar um animal desse
nativo, tá, que veio de apreensão, é o mesmo risco que você tem de um animal exótico, principalmente se você misturou os dois. Tá? Então, assim, o risco sanitário ele é real e ele é grande, gente. Ele é muito grande. Infelizmente, eu falo para vocês, é questão de tempo. Tá? Muitas pessoas fecham os olhos porque testagem das doenças infecciosas é caro, é muito caro. Não é barato testar. Tá? E o que muitos locais fazem é justamente se livrar de animais. Infelizmente. Eu sei que é complicado, trabalho em CRAS, não trabalho em setas, mas acompanho o trabalho de setas de vários locais do Brasil. Eu sei que é complicado quando você pega e recebe 1.000 papagaios, 400 papagaios, é uma situação muito complicada. E você fala, pô, vai todo mundo para cativeiro? É muito complicado. Então, assim, o que eu acho ideal? Se você quer trabalhar com apreensão, trabalha só com apreensão e regiões diferentes. Então, beleza, esses papagaios vieram da Bahia, beleza, a gente vai trabalhar com esses papagaios isolados de todo mundo. Tá? Em outro ambiente completamente diferente. Funcionário que vai mexer neles não vai mexer nos outros animais. Tá? E esses animais vão ser destinados o mais rápido possível para o seu local de origem. Beleza, isso aí é até mais tranquilo. Tá? Mas você misturar o papagaio com a cacatua, com a arara azul, com a calopsita e achar que vai ficar tudo bem, não vai, gente. Não vai. Tá? Infelizmente, é muito, muito arriscado. Tá? Só de separar animal de apreensão, de resgate, já é 60%, gente. Que é o que acaba acontecendo muitas vezes aqui no Rio. Né? Eu recebendo só vida livre e setas recebendo apreensão. Setas recebem também vida livre. Mas eles acabam recebendo um pouco menos, já que eu consigo dar esse tipo de suporte para eles. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito, gente. Não adianta falar, você faz teste? Faço. Faz o quê? Né? Cultura de fezes, microbiologia de fezes e exame de fezes para o zoológico não é teste sanitário, gente, significativo. Eu quero testar PDD, eu quero testar micobactério, eu quero testar circovírus, clamídia, micoplasma, são patógenos muito agressivos que a gente sabe que pode gerar um prejuízo muito grande para a vida livre. Tá? Lembrar que muitos animais não são reabilitáveis, né? E aí, não sendo reabilitáveis, eu tenho que ver a destinação desses animais. Que, obviamente, se eles não são reabilitáveis, não vai ser soltura, que é meu principal objetivo quando eu trabalho como CRAS. Cativeiro, esses que não são reabilitáveis, ele tem dois destinos. Cativeiro, tá? Que vai ser o CETAS que vai determinar, então ele vai ser encaminhado ao CETAS, e o CETAS vai decidir se vai para um criador, vai para um zoológico, para onde ele vai, né? Ou se ele é eutanásia, tá? Porque você imagina, gente, Rio de Janeiro, a gente recebe às vezes 100 fragatas com asa cortada por linha de pipa, sem condição de reabilitação, tá? Eu vou fazer o quê? Vou ficar encalhando as fragatas, tá? Esperando elas morrerem de pododermatite, porque a pata deles não é para ficar no chão? Não dá, é eutanásia. Chegou a eutanásia, gente. Se for eutanásia, já faz logo, tá? Isso é fundamental, faz muita diferença, né? Fundamental os exames para solturas. E quais seriam eles, né? Então, esses exames para doenças infecciosas, que eu falei, muito cuidado com isso aqui, ó, falso negativo. No PDD, tá? Síndrome de dilatação pró-ventricular, isso é direto. A gente vê muito falso negativo. E aí é o grande medo de todo mundo, tá? Então, assim, é fundamental que teste e saiba como testar, qual laboratório testar, tá? Hoje em dia eu conto talvez num dedo só o criador o laboratório que eu confio para PDD, por exemplo, tá? É muito complicado. O que eu já tive de animal que eu sabia que era positivo, dando negativo, eu mandando para outros laboratórios, para laboratório de confiança, dando positivo, animal morrendo, eu reconfirmando a positividade que nos comerciais tinham dado negativo, nossa, tem vários. Então, esse é o nosso grande medo, tá? Mas a gente tem que testar da maneira correta. Doenças parasitárias, avaliação genética, gente, tá? O maior exemplo que eu posso dar para vocês hoje em dia é o tamanduaí, era uma espécie, tá? E aí, ó, a Flávia Miranda lá, trabalhando com o pessoal lá de Minas, né, da FMG, o que eles fizeram? Foram fazer um levantamento e viram que na realidade são 6 espécies. Imagina o risco de eu pegar animal de uma região e soltar na outra, tá? Olha, eu ia mesclar, provavelmente ia fazer uma extinção silenciosa, aqueles animais provavelmente iam estar lá, né? Mas eu ia ter perdido aquele patrimônio genético. Olha o risco que a gente tem nesse tipo de situação. E é isso que acontece quando a gente trabalha com apreensão, tá, gente? E a avaliação comportamental,
tá? Aquele animal tem condição de sobreviver na natureza, ele é manso, ele é agressivo, como ele é, tá? Eu vou ter vários tipos de soltura, já estou meio que em cima da hora, vou dar uma corridinha, tá, gente? Soft release, que seria a soltura lenta, no qual eu coloco os animais num viveirão, numa região isolada, e vou aclimatando os animais naquele determinado ambiente. Vou colocando alimento da região, frutos, coisas em geral. Posteriormente, eu abro o viveiro para o animal ir saindo aos pouquinhos. Tá? Muitas vezes eu posso até continuar ofertando o alimento para os animais voltarem, se alimentarem, e por aí vai. Tá? É um ótimo tipo de soltura. E a soltura dura, que a gente chama, né? É o bruto, tem várias formas de dizer esse hard release aí. Ele é simplesmente o abrir gaiola e só tchau, tá? Funciona muito bem para o animal que já era de vida livre, tem condicionamento físico, é adulto, então é só você abrir gaiola e vai embora, se ele tiver todas as condições, tá? Então, eu tenho que ver aonde eu vou encaixar quem, tá? O soft release a gente usa muito para filhote, é o principal aí usado para filhote, tá? Vou ter que escolher os locais de soltura, né? Então, sempre preferência pelo mesmo local de origem, tá? Para evitar todos esses tipos de situações que eu expliquei para vocês, tá? E monitoramento pós-soltura, tá? É o ideal? É o ideal. A gente consegue fazer? Não consegue, tá? Quando a gente trabalha como CRAS, é muito mais fácil a gente não usar, tá? Porque é tudo mais tranquilo, a adaptação é muito mais simples. O animal já vivia na região, a gente sabe que ele tem mais condição e por aí vai. Então, no mínimo, a gente tenta pelo menos marcar, tá? Microchip, tatuagem, anilha, tem várias formas de marcação que a gente pode usar. Radiotelemetria, funciona, preço médio, mas ela dá um trabalho do inferno. A gente precisa lá do carinha andando no mato, triangulando o sinal de rádio para tentar encontrar um indivíduo. Ou seja, às vezes você perde um dia inteiro em um único indivíduo, tá? Bem complicado. E satélite, que é lindo, maravilhoso, você fica lá de casa no computador, opa, o animal foi para aqui, foi para ali, fez isso. Você consegue saber muita coisa, só que é caro, tá? Para você ter uma ideia, satélite geralmente custa uma média de 10 a 15 mil por mês, tirando o aparelho que você pegou, tá? Então, muito complicado, tá? E as questões legais, né, que acabam envolvendo todo esse processo de reabilitação. Rio de Janeiro, hoje em dia a gente tem aí o IBAMA e o INEA, né, sendo responsáveis por essas questões, tá? Principalmente, obviamente, relacionadas à entrada e destinação desses animais. Solturas têm que ser feitas sob licenças, tá? Então, acaba tendo esse tipo de controle e daí essa importância da documentação, né? Do animal entrando, saindo, de onde ele veio, quem trouxe, como trouxe, para onde foi e por aí vai, né? A gente acaba fazendo um relatório anual destinado aos órgãos ambientais, falando o que aconteceu ao longo do ano, né? Para onde foram, como foram e por aí vai, tá? E, obviamente, o monitoramento indireto, que eu adoro que ocorra, tá? Muitas vezes eu espero que meu celular seja grampeado, eu amo quando esse tipo de possibilidade. Por quê? Porque sabe que eu não estou fazendo besteira. Claro que, quando a gente fala de CRAS, o ambiente é muito mais tranquilo, porque geralmente os animais de CRAS são animais que não têm tanto valor financeiro, né? Eu recebo 1.400 gambás por ano, gente, de 3.000 e pouco, 3.400 animais, né? Ninguém trafica gambá, principalmente filhotinho de gambá, né? Então, tipo, não tem tanto problema, tá? Não tem uma questão financeira tão envolvida, diferente de animal de apreensão, que geralmente são animais envolvidos financeiramente. De qualquer forma, tem que ter um controle. Acredito que eles tenham um controle sobre mim, né? Espero até que tenham, porque se tem, eles sabem que não acontece problema nenhum. E é a melhor coisa, na realidade, a gente tem que rezar para ser controlado, né? Pelo menos assim, quem faz as coisas direitinho é o que geralmente a gente acaba querendo, né? Porque vão saber que você faz as coisas direitinho, não faz besteira nenhuma. Beleza? Tranquilo? Obrigado, tá? A todos. Olá, Jefferson. Muito obrigado por você partilhar toda a sua experiência. Tenho certeza que foi bastante gratificante para todos. E eu gostaria, então, não só de te agradecer desde já, e mais uma vez, mas também passar a palavra à Brenda, porque é possível que tenha algumas perguntas para serem feitas. Então, Brenda, por favor, faça bom uso da palavra. Obrigada, professor. Tem algumas perguntas, sim.
A primeira pergunta foi do Ariel, de Portugal. Ele perguntou: quais os desafios que se encontram ao fazer resgate desses animais, como o caso do puma em Caxias, no meio de comunidades? Então, essa é a parte do resgate diretamente, né? Obviamente, a gente tem uma situação um pouco mais extrema, a gente muitas vezes acaba pedindo suporte a órgãos, né? Então, no caso, foi o bombeiro, polícia, o INEA, todos eles estiveram presentes aí para justamente garantir a nossa proteção e a proteção do indivíduo, né? Isso a gente sempre tem que pensar, tá? Quando a gente vai fazer o resgate, na condição do animal, né? A nossa prioridade é o animal, mas também não podemos deixar de dar prioridade às pessoas do entorno. É a possibilidade das pessoas se machucarem e por aí vai. Tá? É basicamente isso daí. Tá ótimo. A segunda pergunta foi da Brenda Salles. Ela perguntou: como você faz para comprovar a procedência do animal? Então, isso daí a gente acaba meio que avaliando quando a pessoa vem entregar, né? Então, ela conta pra gente a história do animal, né? Ela preenche uma ficha, né? Essa ficha, inclusive, tem que ser assinada. Então, se ela mentir, ela tá mentindo ali num documento, tá? A gente poderia até gerar um processo sobre ela, caso ela estivesse mentindo, tá? Mas naquela determinada, naquela região, naquele momento de recebimento do animal, a gente já vai vendo. Opa, papagaio, de vida livre, que você chegou perto da gaiola, o animal está colado em você? Não, tem alguma coisa errada, tá? Animal de vida livre é para estar se debatendo na gaiola, está com medo, tá? Ainda mais papagaio. Então, esse tipo de coisa, qualquer interação, a gente já vai, opa, tem alguma coisa estranha, né? Então, a gente vai fazendo esse tipo de avaliação. Se a gente perceber que a pessoa está meio que tentando, inventando uma história e tentando entregar esse animal, no CRAS não recebe, entrega no CETAS. O CETAS recebe, eu não recebo. Tá? Perfeito. A Bruna Batista, do Rio de Janeiro, perguntou: mas os CETAS e clínicas veterinárias podem atender essas espécies, saguis e pombos, pela legislação. A diferença é que não vão soltar no ambiente. Sim, podem sim. Mas aí você tem que pensar qual vai ser a destinação. Tá? O CETAS pode, na verdade, assim, o CETAS pode fazer tudo. Não tem problema. Tá? Pode receber? Pode. Eu falo até para vocês, assim, o gambá, que é silvestre, a clínica pode atender? Pode. Tá? Mas e aí? Qual o destino posterior daquele animal? A clínica não pode soltar. Se ela estiver fazendo a soltura sem licença, ela está praticando uma irregularidade. Tá? Então, esse animal que fosse atendido, ele deveria ser encaminhado obrigatoriamente ao CETAS. Tá? E aí o CETAS sim fazer esse processo de soltura. Tá? O CETAS que decide basicamente isso. O CETAS não recebe doméstico, então o CETAS não recebe pombo. Tá? Então, o atendimento ele pode ocorrer nas clínicas, só que essa destinação é um problema. Tá? E, obviamente, você imagina o seguinte, eu tenho lá uma calopsita minha pet, que eu tenho todo carinho, todo amor possível. Está internado numa clínica pagando R$200 de internação, mais medicação, mais não sei o que lá, blá, blá, blá. Aí vem uma pessoa, acha um pombo na rua, cheio de boba aviária, cheio de piolho, cheio de coisa, e coloca do lado, numa gaiola do lado da minha calopsita. Qual é a chance que tem desse pombo passar uma doença infecciosa grave para esse meu animal? Eu, como cliente, ia me sentir extremamente sensibilizado com esse tipo de situação. Eu ia falar, opa, tá pegando um animal que tem uma doença infecciosa grave, que é um animal com risco biológico grande, e botando perto do meu animal pet? Como assim? Né? Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração. E quando a gente trabalha com vida livre, é exatamente isso que está acontecendo. Tá? Tá ótimo. A próxima é da Giovana Goulart, também do Rio de Janeiro. Ela perguntou: quando não há possibilidade de reintrodução na fauna, qual seria a possibilidade de destino além da eutanásia? CETAS, encaminhado ao CETAS. Tá? E no caso aqui do CRAS, a gente caminha ao CETAS. E aí o CETAS teria como destinação zoológicos, criadouros, tá? Como possibilidade de local de destino. Tá? Perfeito. De novo, a Brenda Salles perguntou: não seria mais fácil considerar que certos animais exóticos, como no caso dos pombos, já fazem parte da fauna local? Assim poderia facilitar o processo burocrático de soltura. Então, na realidade é uma situação bem complicada, né? Porque os pombos são meio que considerados como pragas, e aí você soltar um animal desse é bem complicado, tá? E não dá. Claro que a gente tem alguns animais que entre aspas, são considerados, mas que a gente também não pode soltar. Um exemplo que eu dou para vocês, por exemplo, lagartixa e pardal. Né? Nenhum dos dois
são de ocorrência natural no Brasil. Mas ninguém vai emitir uma licença de soltura de um animal desse, porque é fauna exótica, né? Então acaba gerando um certo problema. Ok? Entendi. A Júlia Buquerque, do Rio de Janeiro, perguntou: no CRAS, não sendo possível reintroduzir a vida livre, devido, por exemplo, ao animal ser manso, o que vocês fazem? Setas, encaminhado aos setas, tá? Não tem jeito. Aí o setas vai a mesma história, vai destinar a criadores zoológicos, tá? Não tem outro caminho. E isso é um bem-estar até para o próprio animal, gente. Porque assim, eu pegar um animal desse e jogar em natureza é abandono. Animal assim em natureza, ele vai morrer de fome, ele vai morrer de frio, tá? Eu só não vou ver acontecendo, mas vai acontecer, né? E eu tenho que ter uma mão na consciência de que eu estou fazendo a coisa certa. Tá? Eu tenho que pensar no bem-estar. Soltura, ou seja, abandono de animal, nesse tipo de condições, é simplesmente você está provocando maus tratos. Tá? A gente poderia enquadrar como maus tratos. Tá? Tá ótimo. Jefferson, só Oi. um minuto, até eu ia fazer uma observação antes, Sim, mas sim. tive um problema técnico aqui. Tranquilo. Na verdade, assim, o que você está explicando, nós estamos tratando de animais de categorias muito distintas, né? Por Sim, exemplo, quando a sim. gente coloca um pombo doméstico ao lado de um sagui, né? Nós estamos colocando um animal doméstico, legalmente categorizado como doméstico, que pertence a uma fauna exótica ao país. E quando a gente fala em sagui, aqui no Rio de Janeiro nós estamos falando certamente de um híbrido, né, que é Sim, exótico com lá certeza. no estado do Rio, porém pertence à fauna nacional, é exótico, mas Uhum. aí quando a gente fala de uma calopsita, a gente já está falando, são tantas categorias, né? Claro, são muitas. Então, seria muito interessante, por isso a questão da legislação e do entendimento desses animais é muito importante, né? Você reconhecer o que legalmente cada animal desse representa, Claro, quais as categorias que eles estão Uhum. inseridos, porque não dá para você colocar todo mundo no mesmo saco, né? Claro, não tem como. Não tem como. Enfim, muito bom. Uhum. Temos mais Mas tem perguntas. mais pergunta, Brenda? Tem mais. A Júlia Buquerque de novo perguntou: e um filhote, ao ser solto ainda filhote, como ele aprende a conseguir comida sozinho? Então, esse é o processo do soft release, né, que a gente chama. No qual, aí depende de espécie também, obviamente, né? Por exemplo, eu não consigo soltar um felino, um puma. Eu tive um puma que eu recebi aqui, né? Esse animal que precisa acompanhar os pais durante anos, né? Aprender a caçar, atividade de caça. Esse animal eu não consigo soltar. Tem como, tá? Mas é muito complexo e muito caro. O pessoal do Nex, né, que estavam fazendo até o trabalho com as onças pintadas, né? Eles estavam com 2 onças que eles estavam no programa de soltura, né? Acompanhados, pegaram os bichos filhotes. É muito complicado. Eles iam gastar, acho que, se eu não me engano, mais de 1 milhão para soltar esses animais. E num processo que eles estavam estimando de 2 anos. Tá? Então, assim, é muito, muito, muito complicado, muito caro fazer. Né? Tanto que esse filhote de puma, eu queria tentar destinar para eles. Eu fiquei um tempão com o bicho aqui segurando, falando, caramba, eu quero mandar para vocês, quero mandar para vocês. E eles me mandaram uma situação que eu concordo totalmente. Tá? Eles falam, Jefferson, olha só, a gente não tem tanto dinheiro, a gente tem muito animal para fazer reabilitação, e entre reabilitar um macho de puma e reabilitar uma fêmea de onça pintada, a gente vai reabilitar uma fêmea de onça pintada. E a gente tem vários filhotes de fêmea de onça pintada para fazer. Né? E aí, nessa situação, tem que concordar com eles. Tá? É muito mais ameaçado, sofre muito mais pressão e por aí vai. Tá? Infelizmente, foi um animal que foi destinado a cativeiro, foi encaminhado aos setas. Os setas depois enviou para um outro local. Tá? Mas a gente tem que pensar na situação, a gente tem que tentar destinar para quem realmente precisa muito. Né? Não que ele não precisasse, claro que ele precisava, mas prioridade para quem precisa mais. Né? Entendi. A Giovana, do Rio de Janeiro, perguntou: quais são os cuidados que veterinários, biólogos, enfermeiros e todos que entram em contato com esses animais diretamente precisam ter no dia a dia trabalhando com esses animais, em relação à saúde própria, nesse caso? Então, principalmente higiene, né? Muito higiene e, obviamente, se manter saudável, comer bem, ter uma boa saúde, monitorar, ter as vacinas ideais,
né? E todas essas características são fundamentais. E, obviamente, questões higiênicas básicas. Lavar a mão, quando necessário, usar máscara, né? Para alguns animais, principalmente primatas, e vários outros animais acaba sendo necessário. São condições ideais. E sempre estar se monitorando a sua questão de saúde, principalmente. Tá? Perfeito. Tá acabando. A Rafaela Silveira, do Rio de Janeiro, perguntou: quando não há na cidade CRAs, setas e os órgãos ambientais que busquem o animal resgatado, o que a pessoa deve fazer? Vejo muitas pessoas reclamarem quanto a isso. Então, é uma situação muito comum de acontecer, realmente, infelizmente. Por isso que muitas vezes os zoológicos acabam dando suporte em algumas cidades que não tem condição. Tá? Às vezes os CETAS acabam sendo responsáveis por tudo e em algumas situações até clínicas veterinárias acabam sendo necessárias. Tá? Mas é situação extrema, que é situação que você simplesmente não tem o que fazer, aí você acaba indo para isso. Obviamente, se tiver pelo menos uma cidade do lado, uma situação, um CRAS, um CETAS, que tem de utilizar esses outros ambientes, tá? Que se enquadram pelo menos melhor. Tá? Tá ótimo. A penúltima, agora é da Bruna, do Rio de Janeiro. Quais as zoonoses que os profissionais que lidam com répteis e aves na clínica de reabilitação precisam se preocupar mais? Então, aí são várias. Salmonela, clamídia, ave, então, aí o mundo gira, principalmente se você for pensar em ave migratória, né? Que aí vai o West Nile, influenza, ave migratória, assim, a gente acaba não tendo tanto, né? Mas, assim, é para dar medo, tá? Se você for ver as situações do que você pode se expor, né? Mas é uma diversidade muito grande mesmo. Mas salmonela, influenza, West Nile, clamídia, Campylobacter, basicamente isso daí. E esse pessoal que tem deve se preocupar bem com os animais de companhia, né? Porque o que a gente tem visto de clamidiose, principalmente com proprietários de calopsita e tudo, você está preocupado com o animal de vida livre, está preocupado com o pombo e está se contaminando porque você está dando beijinho na boca, no bico do... Sim, eu já tive alguns clientes na UTI com efusão pleural por clamidiose. Né? E é difícil o diagnóstico, muitas vezes a medicina humana nem sempre está preparada para esse tipo de diagnóstico, sim. né? Sim. Então, tem que ter muito cuidado mesmo. Sim, é tão comum em calopsita que a gente até brinca, a gente fala que é clamidiopsita. Né? E os proprietários são potenciais, vamos dizer assim, são potencialmente têm o risco de adquirir, principalmente, mexer um animal, qualquer animal, você tocou nele, qualquer animal. A mão, qualquer animal. Não... Tem. Sim, com certeza. Questão higiênica básica, e isso é o principal. Se você se mantiver saudável, questão higiênica básica, pelo menos você tem 50% aí. Né? Tá ótimo. E agora a última. Desculpa, professor, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Eu quero só fazer um comentário final, ao final mesmo. Tá, é a última. A Gília Albuquerque, de novo, perguntou: estágio no CRAS apenas para estudantes da Estácio? Se não, como tentar uma vaga? Tá, vamos lá. Antes a gente recebia todo mundo, e na verdade eu adorava receber todo mundo. Mas veio essa história aí de lei do estagiário aí que ferrou a vida minha e de quase todas as pessoas que davam estágio. Né? Então, hoje em dia, principalmente quando você está numa instituição, as pessoas têm o medo jurídico da coisa. Né? E aí eles acabam tendo esse respaldo, não deixando todo mundo, infelizmente. Então, a gente só consegue receber de fora, tá? Quem é estágio supervisionado. Porque como é uma disciplina, tem um acordo, tem todo o negócio, legalmente a gente pode estar recebendo. Tá? Então, infelizmente, só quem é supervisionado. Tá ótimo. Então é isso, acabaram as perguntas. Tá, maravilha. Então, em nome da nossa comissão, do evento em si, Jefferson, a gente agradece demais. Queria fazer 2 comentários à parte, muita parte. Um deles tem diretamente a ver com o assunto, né, que você tratou aqui, né, que é a questão do hábito das pessoas pegarem, principalmente os filhotes de pássaro, e não se darem conta, né, que existe um período de adaptabilidade ao voo, né, que o animal saiu do ninho
e está ali aqueles 2, 3 dias aprendendo a voar, ter desenvoltura, os pais estão perto, estão cuidando, e a pessoa de bom coração, mas pouco instruída, pega aquele animal e vai levar numa clínica, e os pais, tadinhos, ficam desesperados atrás dos filhotes, né? E aí tem isso, né? Porque tem um animal que é nidífugo, aquele que larga o ninho com um tempo rápido, né? E já nasce emplumadinho, né? E aquele que passa 2 semanas ou mais no ninho, né? E curiosamente você falou do quero-quero, né? E eu andei pesquisando quero-quero, acompanhando os animais, nós ainda vamos apresentar isso, mas curiosamente são poucos, é menos de 1 hora, dependendo do filhote eclodido, eles abandonam, eles podem abandonar o ninho em poucas horas, na verdade, muito poucas horas. A maioria dos nidífagos que já nascem emplumadinho leva aí umas 24, 48 horas para deixar o ninho, né? Mas o quero-quero, que por sinal, como você disse, o ninho dele é um ninho raso, até para se camuflar, mas ele deixa muito rápido. E ele confia tanto na camuflagem dele, Jefferson, o filhote. Essa semana eu estava filmando um filhote numa estrada aqui perto, onde eu moro, e era uma estrada de chão, os pais estavam passando, e eles se deitaram na estrada, e era nítido que um carro que viesse, eles não iam sair, de jeito nenhum, sabe? Porque eles confiam até muito próximo à morte na camuflagem deles, né? E se tornam vítimas de atropelamento com muita facilidade, né? Se eles estiverem ali. Bem comum mesmo. Mas são só um bate-papo mesmo aqui nosso, para a gente poder relaxar um pouco e te agradecer demais da conta, né? Aqui em Iguaba a gente tem os curiangos, esses caprimugídeos, tudo isso, caprimugídeos, eles botam os ovos pigmentadinhos, como quero também, que esconde esse não faz ninho mesmo, que esconde na folhagem e cada um no seu processo evolutivo, né? Muito obrigado, Jefferson. A gente Obrigado tá a vocês. Estamos juntos mesmo. Foi um prazer te ter aqui. Eu falo em nome de todos. Um grande abraço para você. Tá todo mundo elogiando bastante no chat também. Obrigado. O mundo adorou, foi muito esclarecedor mesmo. Obrigada mais uma vez, Jefferson. Tranquilo, gente. Obrigado aí a todos. Um grande abraço a todos. Um abraço, até amanhã. Então, gente. Antes de encerrar, eu só precisava fazer uns avisos. Com relação a amanhã, a gente volta às 9, né? A lista da palestra de agora do Jefferson vai ficar disponível por mais alguns minutos, para quem ainda não assinou. Então, atenção à lista. E o link, para quem se inscreveu hoje e não conseguiu receber o e-mail com os links de transmissão, eles estão disponíveis aqui no nosso canal ou no nosso Instagram, no link da bio. Então, só para vocês ficarem atentos a esses detalhezinhos. E aí, nos vemos amanhã. Obrigada a todos. Grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau.